Olá pessoal, muita luz a todos. Dando sequência então ao nosso curso das quartas-feiras sobre ufologia e espiritualidade, o tema hoje é: quais são as raças extraterrestres responsáveis pela existência do projeto Terra e a existência da raça humana aqui no planeta, no projeto Terra? Bom, quem anda assistindo, quem está assistindo o nosso seminário aí sobre os Anunnaki, né, sobre o 12º planeta, Nibiros, tudo, né, tem aquela versão maravilhosa, né, dos Anunnaki, né, criadores da raça humana para minerar ouro, né, nunca vi coisa mais bestial na minha vida, né. Nós vamos então falar hoje sobre os verdadeiros criadores da raça humana, né? Quais são os verdadeiros criadores da raça humana? Talvez o que os antigos tenham, né, visto tem um fundo de verdade, mas não é da forma como foi traduzida ou interpretada por Zecharia Sitchin lá atrás naquele livro 12º Planeta, né? Bom, então nós vamos conversar sempre, o nosso diferencial é olhar o extraterrestre do ponto de vista espiritual, da sua realidade em outras, né, dimensões da matéria, né, outras dimensões do sentido do universo, não é só outras dimensões da matéria, só da densidade da matéria. Então, vamos começar aqui com o nosso esquema do projeto Terra, que sem ele, né, é a única coisa que nos diferencia de todos os outros ufólogos, de todas as outras visões materialistas, é essa nossa visão aqui do projeto Terra, né, das dimensões espirituais ao redor do planeta, né, a partir da qual nós vamos estar conversando sobre esta realidade, então, dos seres extraterrestres. Ok? Muito bem. A vida, ela sempre inicia-se de cima para baixo. Vocês nunca podem imaginar que a vida originou-se aqui e daqui foi evoluindo lá para cima. Essa é a visão tosca da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica que tem a visão de que não existe reencarnação e que o espírito é criado a partir do momento do nascimento, o espírito é criado junto com a matéria, né? Essa é uma visão completamente idiota também, que não tem fundamento nenhum em nenhuma escola esotérica, em nenhuma escola iniciática. Só os católicos e os cristãos inventaram essa bobagem. Então, tudo começa nas dimensões superiores. Tá? Então, veja bem. A Terra, ela vai ter, o planeta Terra, o projeto Terra vai ter duas fases básicas. O projeto Terra vai ter um projeto dévico. Tá? O projeto dévico e 2, projeto humano. Ok? Então veja bem, o projeto dévico é um projeto que se inicia praticamente por volta de 1 bilhão de anos atrás. Tá? Então, quando a Terra, o planeta Terra, geologicamente está estabilizado, ok? Ele se estabilizou geologicamente, esfriou, criou uma crosta terrestre, depois de 3 bilhões de anos praticamente de existência. Então, o cenário está pronto, o planeta está pronto para ser usado no seu plano físico. Ok? O plano físico do planeta. Tá? Mesmo os planos astrais, se o planeta não está muito estabilizado, é difícil instalar vida no plano astral de planetas que não estão estabilizados ainda. Por uma série de fatores
que tem a ver com o corpo espiritual. Ok? Então, né? Então, eu quero que vocês entendam que mesmo há 1 bilhão de anos atrás, o universo já tinha uma idade de praticamente 12 bilhões de anos. Isso significa que as experiências planetárias, outros projetos planetários na galáxia, já existiam há bilhões de anos. Muito antes da Terra nascer como planeta. Ok? Para vocês entenderem que experiências planetárias é uma coisa muito antiga na galáxia. É uma coisa muito antiga no universo. O projeto Terra é um projeto muito tardio. O projeto Terra é um projeto muito, muito novo, muito recente em termos de idade. Certo? Então, veja bem. Praticamente, a Terra é utilizada pelos Devas durante 1 bilhão de anos de existência. Olha, durante 1 bilhão de anos, são os Devas que dominam nosso planeta. Mas vamos ver como é que funciona. Então, aqui existia um comando extraterrestre e todas as dimensões mais, né, eram dimensões que preparavam a superfície da Terra para a implantação, né, de todos os animais, de todo o reino Deva, né, de todos os animais nos oceanos, as experiências nos oceanos, depois a passagem desses animais para a terra, depois para o ar, o reino das aves, a mudança de reino. Veja, qualquer cientista hoje em dia não consegue entender as mudanças de reino. Você sabe o que é mudança de reino, né? Você está no reino aquático, depois você passa para a terra, e depois você passa para as aves, que saem voando no espaço. Entendeu? Então isso é muito complicado, sabe? Não acontece por acaso essas coisas. Então, nós temos que entender que durante todos esses bilhões de anos, a Terra já era palco de bilhões de experiências genéticas. Em toda a classe de insetos, em toda a classe de plantas. Se você olhar, é infindável, infindável a variedade de insetos, a variedade de animais, a variedade de aves, a variedade de plantas. É como se a Terra fosse um grande palco de experimentação biológica, né, de matrizes biológicas, para se exercer uma experiência genética, um banco genético fantástico para o cosmos aqui. Né? Desde a nível de micro-organismos até organismos mais elevados e mais complexos e macroscópicos. Muito bem. Nossa Terra, nosso planeta Terra, nós tivemos, né, 4 grandes períodos, né, geológicos. Né? O primeiro período nós vamos chamar de Triássico. Né? O segundo nós vamos chamar de Jurássico. O terceiro de Cretáceo. E o último, né, último período, que é o Quaternário, né, que seria a nossa atual, a época atual. Muito bem. No período Triássico, né, é praticamente os primeiros 400 milhões de anos que a Terra vivencia por esse período. E o Jurássico é exatamente a época dos répteis gigantes, dos dinossauros, pterodáctilos, aquela coisa toda, né? Você está entendendo? Que dura mais uns 300 milhões de anos, né? Olha, milhões eu estou falando, hein? Estou falando... E o Cretáceo, né? Dura mais aí uns 300 milhões de anos também. Ok?
Muito bem. O Cretáceo, ele termina, para nós, em relação ao nosso período, há 60 milhões de anos atrás. Ok? 60 milhões de anos atrás, o Cretáceo termina. E é engraçado que esses períodos geológicos de longa escala, de grande tempo, né, nós tivemos várias catástrofes de ordem planetária, certo? Nós chamamos de modalidades que levaram o planeta à extinção, a vida à extinção no planeta. Quedas de asteroides, tá? O final do Cretáceo, todos os cientistas são unânimes em afirmar que houve um desastre astronômico sem precedentes, a queda de um asteroide de em torno de 10 quilômetros de diâmetro, que atingiu a península de Yucatán, ali no México, causando um desencarne em massa de todas as formas de vida que existiam no planeta, sobrevivendo 5% das formas de vida apenas. E depois desse catástrofe gigante, o planeta, a era do gigantismo, dos grandes répteis gigantes, terminou. E aí o planeta foi preparado, então, para essa nova fase, esse novo período. Os répteis gigantes, então, nunca mais voltaram a fazer parte do nosso planeta. Mas vocês têm que entender que a existência dos répteis gigantes, dos dinossauros, né, dos velociraptors, os pterodáctilos da vida, eles duraram na Terra, prestem atenção, mais de 600 milhões de anos. É tempo paca, não é? Agora vamos ver quando é que chega nós aqui. As primeiras almas humanas aqui na Terra. Tá? Olhou a escala de tempo aí, né? Vocês olharam. Então, de repente, não mais do que de repente, né? Tinha um macacão, os caras já começaram lá atrás a fazer experiências, os ETs, hein? Os comandos planetários começaram a fazer experiências com homens, o Homo erectus, né? Ou seja, um macacão que andava de quatro, os caras foram fazendo mudança, porque já estavam prevendo que lá na frente eles precisavam de um ser adaptado ao ecossistema para ser usado para a horda humana. Tá? Então esse Homo erectus ficou tão bonito, já começaram a fazer mudança genética nele e tal, mas as almas que encarnavam ainda era Deva. É tudo alma Deva, do reino animal, ok? Até então que, por isso aqui é coisa de 500 mil anos atrás. Isso aqui é coisa de 400 mil anos atrás. Por isso que talvez as pessoas vêm falando aqui dos Anunnaki. Né? Os Anunnaki fizeram mudanças e tal. Mas nada a ver com aquela história dos Zacarias. Tá? Então, as almas ainda eram bastante animais. Os ETs operavam aqui naquela época. Os ETs operavam desde bilhões de anos atrás. Eu já falei para vocês que os Greys andavam com as naves aqui quando o nosso planeta estava esfriando há 4 bilhões de anos atrás. Né? As raças extraterrestres operam na galáxia há bilhões de anos. Muito bem, muito bem. Aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, na linha do tempo, vamos colocar uma linha do tempo. Ok? Hoje, tá? Eu vou colocar o ano zero da era cristã. Eu vou colocar um ponto-chave aqui, vou colocar 10.000 AC. E vou colocar 15.000 AC. E 20.000 aqui embaixo. Tudo bem. Antes dessa data não havia seres humanos na Terra. Só aqueles macacão, aqueles animais que não tinham almas humanas ali. Aí vai acontecer o seguinte. Pela primeira vez na história, os arqueólogos começam a achar ossadas de homens modernos, sem ter elo perdido com o macaco. Eles não têm uma evolução de ossado. De uma hora para outra, o homem moderno aparece
pronto, sem pelo no corpo, sem nada, e as ossadas deles começam a aparecer. Então, o que acontece? Duas hipóteses. A primeira, o homem, biologicamente falando, foi trazido de fora. Foi trazido de fora por uma nave e solto. Como Adão e Eva, certo? Como se fosse realmente a história de Adão e Eva. Tá? Mas não um único casal. Eles trazem uma nave com muitos seres. Né? Homem e mulher, numa taxa primitiva, com almas primitivas encarnadas neles, e soltam na superfície do planeta. Ok? Né? Eles são transferidos de um mundo distante, que eles lá viviam, e eles só pegaram numa nave fisicamente e transportaram eles para cá e soltaram aqui. E essa matriz humana se adaptou ao ecossistema e foi se autorreproduzindo. Tá? Essa é a primeira hipótese. 2. A segunda hipótese é uma alteração genética pelos engenheiros siderais nos humanos, nos seres aqui presentes, nos seres autóctones. Autóctones. Ou seja, dano à raça humana. Certo? É a história dos anjos decaídos, que se cruzaram com as mulheres da terra, dando uma raça, né, diferente aqui, deu uma raça de gigantes, que é coisa toda tal. Né? Porque, você vê, os textos bíblicos têm isso. Aí os sumérios falam também de um cruzamento de anjos, de seres das estrelas com mulheres da terra, tal, essa coisa toda. Né? Então, para criar isso com a criação de corpos biológicos, do corpo, não da alma. Ok? Adaptável ao ecossistema. Então, a partir daqui, há 20 mil anos atrás, começam a chegar as primeiras almas humanas para encarnar na Terra, mas um período extremamente primitivo da raça humana. Segundo Blavatsky, segundo os esotéricos, essa é a chamada primeira raça-mãe. Então nós vamos ter, neste período, né, a primeira raça-mãe. Conhecida como os Rutas. Eles eram negros pigmeus. Eles eram muito pequenininhos. Negros pigmeus, e o habitat era a África. As primeiras manifestações de implantação de raça humana foi na África, com uma raça chamada Rutas, peles negras, pequenos, 1,55 m, 60 no máximo de altura. Tudo isso manipulado pelos ETs. Não. Passa-se um tempo de adaptação desses seres, exatamente nesse período aqui. Nesse período, tem os Rutas, já povoando o norte da África. Aí, né, vai chegar os capelinos. Nesse período, os capelinos chegam na Terra. A primeira leva de capelino significa o seguinte:
Esses capelinos vêm de um sistema capela, uma escória da raça, mas almas mais elevadas, altivas e tudo mais, inteligentes, cientistas tal, e trazem esses indivíduos para o astral Terra e prepara a sua encarnação na Terra. Mas a Terra era primitiva, hein? Eles vão cruzar com os Rutas. Ou cruzar com os Rutas, ou uma outra coisa eu quero dizer para vocês. Sem cruzamento, eles trazem um corpo pronto das estrelas. Vem um novo corpo das estrelas para eles. Porque a partir disso vai surgir um novo ser. Ele é pele vermelha, chamada pele vermelha, tipo índio americano, e altos, chegando até 1,90 m de altura. Tá? Então, essa é a raça Atlante. É o início da raça Atlante. Ok? Agora vai começar a chegar raças de seres de todos os cantos da galáxia para vir encarnar na Terra. Eles vão chegando. Vai ter o primeiro projeto Terra aqui, que é o projeto Atlante. Tá bom? Eu pergunto, quais são as raças extraterrestres responsáveis pelo projeto Terra? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Senão vocês vão fazer uma grande confusão na cabeça. Tá? Muito bem. Os projetos planetários, eu vou ter que apagar tudo isso aqui, senão eu não vou conseguir. Preciso desse espaço da luz para desenhar. Bom, aqui está o planeta Terra. Centenas de outros planetas na galáxia, centenas de outros planetas, presta bem atenção. Tem projetos planetários, centenas de outros planetas, na galáxia tem projetos planetários. E cada projeto planetário tem seu comando planetário extraterrestre. Ok? Ok. Então, quando a Terra é um planeta que está sendo inaugurado, pronto para receber hordas de espíritos para a experiência material, começa a acontecer isso. Uma parte de espíritos vem daqui, outra parte vem da cá, outra parte vem daqui, outra parte vem daqui, outra turma vem daqui, outra turma vem daqui, e assim por diante. Agora eu pergunto, quando eles chegam e vão habitar o planeta Terra, quem são responsáveis por esses espíritos? O nosso comando. Porém, eles nunca perdem a conectividade com os comandos de onde ele partiu. De onde ele partiu. Então, esses comandos desses planetas vão sempre se reunir aqui com este comando para tomar decisões do que fazer com os espíritos que estão habitando esses mundos aqui. Então, até hoje é assim que funciona. Tá? Por exemplo, nos últimos 50 anos, quem autorizou a chegada de 4 bilhões de almas de fora? Né? E não veio só de um lugar. Veio de muitos lugares. Então, esse planeta manda uma nave com 100 mil pessoas. Esse planeta manda uma nave com 10 mil e assim por diante. Tá? E quando eles estão vivenciando essa experiência aqui, esses comandos planetários de onde eles vieram sempre estão próximos a eles, coordenando a sua experiência no projeto Terra. Tá? Aí vocês vão tirar as conclusões, então. Quais raças são responsáveis? Gente, milhares de raças extraterrestres são responsáveis pela existência do projeto Terra e pela execução desse projeto Terra. Por isso que todas as grandes decisões têm que ser feitas em conclaves estelares. Vai ter um apocalipse?
conclave estelar. Vão boicotar o Apocalipse, abortar o Apocalipse? Vamos fazer um conclave para decidir isso em conjunto. Então, nós temos milhares de comandos planetários que enviaram espíritos para o projeto Terra, são responsáveis por manter isto funcionando aqui na superfície desse planeta, tá ok? Muito bem. Agora, operacionalmente, hoje operacionalmente, nós temos, trabalhando para tudo isso aqui funcionar, nós temos mais de 1000, escuta o que eu estou falando, mais de 1000 raças ETs. Ok? Das quais humanos que estão encarnados na superfície só conhece, só tem contato ou história de mais ou menos uns 6, 7. Só umas 6 raças, mais ou menos, né, atuam na superfície com pessoas encarnadas, dando contato com seres encarnados. Então, são raças programadas para dar contato. Por exemplo, pra você ter uma ideia, quando os Greys entraram em contato comigo, os Greyzinhos, eles vêm bastante, sabe? Vêm 10, 20, enche o lugar, o espaço. Mas somente, no máximo 5 deles estão autorizados a conversar comigo. Se chegar um Greyzinho assim e eu chamar ele para conversar, ele não conversa, ele só dá um oi e tal, mas ele só dá oi, toca alguma e não conversa. Agora, eu tenho que chamar aqueles sim, é como, você está entendendo? É bem uma coisa muito bem organizada. Então, quem dá contato para os humanos? Quem está especializado? Só aqueles. Tá? Então, a raça mais operacional no projeto Terra, operacional, que trabalha no sentido assim, em grande escala, são os Greys. Os Greys têm variações. Aquilo que a gente chama de Grey, a gente pode, é uma divisão. Os Greys se dividem em mais outras, né, etapas. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, os Greys é uma coisa muito genérica. Então, se a gente fosse dividir, nós temos uma turma de Grey com 90 centímetros de altura. Nós temos uma turma de Grey que tem mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Nós temos uma turma de Grey que tem mais ou menos 90 centímetros de altura. Peraí, está errado. Peraí, está errado. Tudo errado, volta. Nós temos uma turma de Grey que tem 90 centímetros. Tem uma turma de Grey, né, com 1,20 m de altura. Bem magrinhos, altinhos, compridinhos. Tem uma turma de 30 centímetros também, que eles são bem pequenininhos. Tá? Tem uma turma de Grey que eles têm orelhas compridas, parece gnomo. Eles são pequenininhos, têm braços longos, tem a cabecinha grande, mas não é aquele olho grandão. É um olho menorzinho, tem nariz, tem boca e a orelhinha comprida. Tá? A gente chama ele de Greys também. Tá? E até Greys que chegam praticamente a 2 metros de altura. Tá? Os mais são esse e esses pequenininhos aqui. Mas mais são esses mesmos. Né? Os de 90 centímetros. Né? Aí, nós temos os humanos. Que o pessoal costuma chamar de pleiadianos. Nós temos uma raça de humanos, eles só são altos, eles têm 2,5 metros de altura.
A pele deles é muito branca, é muito branca mesmo, parece branca bem alvo. E os cabelos podem ser loiros, morenos, mas as peles muito brancas deles. Tá? E os olhos, né? Os olhos deles, verdes, azulados, tem esses tons aqui. Eles são muito bonitos, muito bonitos. Tem uma outra raça de humana que eles têm de 1,80 a 2 metros de altura. Eles são, a pele deles é cor de cobre. A pele deles é cor de cobre, tá? E o cabelo é branco. O olho é azul, extremamente azul. E o cabelo é branco, extremamente branco, não é loiro, é branco. Mas eles são, nossa, como as mulheres dessa raça são lindas. É algo assim, se vocês, meus amigos homens, conhecessem essa raça, vocês nunca mais irão querer uma mulher na Terra. Certo? Né? Então, as mulheres vice-versas. Né? Esses grandes também são muito bonitos, essa raça são muito lindos. E tem uma outra raça, que eles chegam a ter 2 metros de altura. Né? Eles são todos carecas, a pele branca e o olho parecendo de oriental. Um olho puxado de oriental, assim. Tá? Então, basicamente, são essas raças que atuam aqui no Projeto Terra. Fala, pode perguntar. O ser humano que veio de outro planeta passou pelos reinos mineral, vegetal e animal antes de chegar neste planeta para viver como ser humano? Não. Não é assim que funciona a evolução. Tá? No livro Projeto Terra, eu explico muito bem a descida das mônadas. Né? A coisa funciona assim, você está lá no alto, lá nos planos superiores, há uma divisão de hordas. A horda dévica, ela desce até a densidade e retorna por esse caminho. A horda humana, ela é uma outra horda que ela vem descendo e retorna por esse caminho. Não há cruzamento. Eles são projetados para ser diferentes mesmos. Para que o todo, quando une de volta no todo, as experiências são as mais variadas possíveis. Tá? É a conexão na unidade é que faz com que as coisas sejam, vamos supor, divididas e compartilhadas. Mas não durante esta descida. O ser humano ele foi projetado dentro de uma característica. Ele não cabe em outras consciências, em outros padrões biológicos. Né? Não dá para a gente encarnar num cachorro. Não tem jeito. Né? Mais perguntas? Os pleiadianos vêm ou habitam em qual planeta? Então, cara, eu já falei para vocês uma coisa que eu quero. Você vê que eu dei as raças, mas não falei planeta? Eu já expliquei para vocês aqui, não sei se foi nesse curso mesmo, que o maior erro que vocês cometem é querer achar planeta de origem de extraterrestre. De onde eles vêm? Os extraterrestres não vêm de planeta nenhum. Eles não moram, não habitam nenhum planeta, eles não têm planeta natal. Certo? Só navega nas estrelas com tecnologia avançada quem está nas dimensões superiores. É essa elite. Quem está naquela fase que nós chamamos de desenvolvimento da consciência em níveis densos, são sempre acoplados a mundos e estão sob controle das forças superiores. Ok? Mas ninguém que está aqui em cima tem um planeta de origem. Todo mundo se originou lá de cima, todo mundo tem consciência disso. Eles podem ter passado por centenas de projetos planetários ao longo do seu projeto evolutivo e hoje nunca mais estão conectados a mundos nenhum. Então, é muito primitivo, é uma ufologia muito primitiva,
primária de tudo quando alguém diz que esse ser veio das Pleiades, veio de Arcturus, veio de Zeta Retículos. Isso aí é a parte mais infantil da ufologia. Né? Fala no microfone. Carrã, descrito no caso de Hermínio e Bianca, seria de que ordem? O Carrã faz parte dessa turma aqui, ó, desses humanos de 2,5 metros, loiros, morenos, olhos verdes, azulados. Né? O Carrã é uma das turmas que a gente conhece. Tá? É uma turma que dá contato com a gente também, dos grandes, da Ilan, do Kelps, essa turminha nossa lá. Né? Professor, um telespectador tem uma dúvida. Eu não consigo entender o porquê dos ETs assumirem qualquer aparência, como nas estrelas e nos comandos planetários. Por que os ETs ainda se segmentam em raças? Porque não é questão de segmentar em raça, tá? Eles têm vivências grupais, certo? Esses seres, eles evoluem conjuntamente, de forma grupal. Quando eles vão se manifestar nos planos mais densos do universo, se eles são seres ascensionados, eles precisam de roupas, de corpos operacionais. E esses corpos são projetados, né, para a raça deles, é compatível com a energia dos corpos espirituais dele. Entendeu? Então eles projetam tudo para operar junto com as mesmas capacidades. Então, são corpos, eles não são mais raças. Eles já fazem parte de um nível de consciência na galáxia, tá? Que eles não são raças localizadas em mundo, eles são seres que estão em blocos grupais ainda. Mas só eles podem ter vários corpos diferentes, várias roupas diferentes para se manifestar em mundos densos. Depende do que eles vão fazer, como é que eles vão operar. Isso eu sei que está difícil vocês entenderem ainda, porque vocês estão muito presos à matéria, muito presos a conceitos de planetas, raças e tudo mais. É difícil ainda vocês mudarem um pouco essa consciência e começar a pensar de um jeito mais avançado. Lá no fundo, lá no alto, não há diferenças raciais. Porque o conceito de raça está apenas na forma física, né? O negro, né, africano, certo? O branco, o loiro, sabe? Qual que é a diferença? É apenas o corpo, mas a alma e o espírito, como que elas são, na verdade? Que roupas os espíritos vestem? Entendeu? Essa é uma pergunta que você tem que fazer sempre. A verdadeira aparência do ser não é da roupa que ele carrega. Né? Qual que é a sua verdadeira aparência cósmica? Você sabe? Você já vestiu muitos corpos aqui na Terra, né? Você já foi feio, bonito, grande, pequeno, negro, azul, vermelho, foi tudo, tá? Mas eu pergunto, e a sua forma real, qual que é? Então, qual o seu verdadeiro rosto? Professor, você poderia dar um exemplo de mais uma ou duas raças muito diferentes? Bem diferente mesmo? Não, não é. O decodelo é muito comum. O legal é uns seres que parecem um gafanhoto. São seres altivos, a gente chama, o pessoal comumente chama de insetoide. Certo? Mas é uma raça muito inteligente, eles parecem insetos gigantes muito inteligentes. Tá? Eles parecem um gafanhoto. Né? Duas? Bom, agora tem uma raça 4 metros de altura. 4 metros é muito diferente. Os caras são muito... É um poste na tua frente, entendeu? Vai na rua, mede 4 metros de altura e você se imagina na frente de um ser. Eles são fisicamente muito diferentes da gente. Só que eles são muito grandes. Tá? Essas são raças bem exóticas. E tem muitas outras exóticas. Tá? Tem uma raça exótica, tem uma raça super exótica, que eles só se mostram, presta atenção. Aí vocês vão começar a pensar diferente. Eles só se mostram em energia. Eles são eles não têm olho, rosto, braço, perna, eles não têm nada, eles só têm um manto de energia assim que envolve eles. Eles não têm rosto, não têm perna, não têm boca, não têm zóio,
ele parece simplesmente uma coisa de energia em forma humanoide, vamos assim dizer. Né? Esses são os mais interessantes. A gente chama de seres energéticos. Professor, sabemos que os Greys fabricaram nossos corpos biológicos, mas e nossa alma, onde é fabricada? Onde começa a consciência? Aqui em cima, em Deus. Lá no início de tudo, da consciência cósmica. Né? A consciência divina, Brahma, tal, parte dela vai se manifestando nos universos, mas dividindo-se em pequenas partes de consciência, até se manifestando em todos os insetos, todos os animais, partículas de consciência, todas originárias de uma dimensão superior da essência do divino e do Criador. É um discurso meio filosófico, mas é o máximo que a gente pode chegar. Professor, e os ETs chamados arcturianos, como eles são? Então, os arcturianos fariam parte desses carecas branco com cara meio oriental. Mas eles não são de Arcturus, tá? Tira isso da sua cabeça. Tá? Não são seres planetários oriundos de Arcturus. Tá? O Homo erectus tinha espírito? Se sim, de onde veio? Então, eles tinham espírito, vieram das estrelas também, mas só que era dévico. Era a linhagem dévica. A linhagem dévica, se a gente mostrar as formas dos espíritos dévicos, vocês vão entrar em colapso. Porque veja quantas formas de animais nós temos. Tem o jacaré, né? Tem o tigre, tem o cafanhoto, tem os insetos, tem o grito, tem a borboleta, papapá. Como são os espíritos desses seres? Como são os espíritos de seres? Né? Vocês têm que entender que na época dos répteis gigantes, né, a abelha tinha 1 metro de envergadura. Então, tinha o espírito desses seres. Né? O pterodáctilo, né? Um puta pássaro gigante, tinha uns 6, 7 metros de envergadura de asa. Era gigante. E é um animal que não tinha pena, ele tinha pele. É que nem Não, o nosso ratinho voador aí, o vampiro. Né? Os morcegos não têm pena. Já viu morcego com pena? Morcego é um mamífero que voa. É o único mamífero voador que nós temos na face da Terra. Certo? Né? É muito legal o morcego. O morcego é vestígio, é resquício de uma raça antiga, de seres alados gigantes que nós tínhamos. Bem parecido com o pterodáctilo até. Né? É interessante tudo isso. Ao longo da história, a evolução das espécies, né, biológicas tem atrelado corpos espirituais a essas roupas vivenciais. Só no planeta Terra nós temos bilhões de formas diferentes. Não precisa nem ir para o espaço para ver outras raças exóticas. Aqui o que tem de raça exótica na Terra? Né? Existe alguma raça de ET com aparência sem pelo, meio indiano, pele escura e aspecto humano? Olha, eu não parecido com indiano, assim, meio moreno, pele escura. Isso aí, a maior parte dos ET não tem pelo. E pelo contrário, hein, né? Ó. Você sabe o que é pelo contrário? Você pega o pelo e dobra ele ao contrário, assim, ó. Muito pelo contrário. Você não sabia dessa? Pô, que coisa. Eu não conheço objetivamente um ser desse jeito que você me falou aí, tá? Tá mais para indiano mesmo do que para ET. Né? O universo é tão grande, por que o todo não quis vivenciar uma experiência de contato interplanetário físico? Porque não é necessário, né? A parte densa do universo, a parte mais densa do universo, a parte material densa do universo, fazer deslocamentos, as distâncias interestelares são muito grandes. Né? O corpo material ele tem problemas para esse deslocamento interestelar. Né? Então, praticamente, eles são tão densos que é muito mais fácil navegar no universo em espírito.
do que navegar matéria densa. Mas se precisar, se faz, tá? Se os ETs quiserem me transportar agora daqui, por exemplo, para a ponta da galáxia, eles me transportam fisicamente com esse corpo. Tem tecnologia para isso. Né? Na era da luz, nós conseguimos fazer viagens físicas interestelares. Mas na era da luz só. Antes, nenhum planeta no universo, na galáxia, consegue fazer viagens interestelares sem estar na era da luz. Okay? Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? A era das trevas faz com que os espíritos densos permaneçam aprisionados em mundos densos. Eles não navegam nas estrelas, eles não saem perturbar outros mundos que têm projetos organizados na galáxia. Agora, quando um planeta entra na era da luz, aí sim ele recebe todo o contato dos ETs, o contato dos seres superiores. Aí, com essa tecnologia híbrida, eles podem fazer viagens interestelares no plano físico, tá? No plano material. Mas com o passar do tempo, eles desencanam da forma física e só vai no astral mesmo. Porque nenhum espiritualista ou um clarividente nunca apresentou verdadeiramente para a humanidade a fisionomia dessas raças através do desenho e da pintura? Ah, cara, a maior parte já. Tem muitos artistas que pintam esses seres aí, pintam os greys, pintam esses loures bonitos, de olhos azuis. Você quer ver? Eu vou ver no arquivo aqui do computador, dá um minuto aí para mim. Se eu tiver a cara de um ET bonitão, de um filme americano, dá licença, velho. Não é aqui. Sai daí. Não, sai daqui. É arquivo, filha. Aqui, peraí, gente, eu vou tentar achar. Né? Eu não sei se eu tenho aqui. Né? Eu não lembro de ter guardado, se está no... deixa eu entrar no Odeio aqui. Né? Não pode. Imagens, arquivo de imagens. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu tinha um ser muito parecido com... Achei. Ó, eu vou colocar esses seres para vocês, né? Deixa eu tentar colocar aqui, Juju. Vocês estão vendo aí, pessoal? Eu vou abrir ele maior, ó. Esse, ó, pele cor de cobre, testa recuada e cabelos super brancos. Esse ser, a única coisa que não está legal é o olho, porque esse aqui é um ser humano que fez o papel de um filme. Mas a maquiagem foi perfeita, levaram a testa dele, cabelo bem branco, só que o olho é maior e é meio puxado para trás, assim, tá? Do resto, né? Ó, vocês vão ver, esse ser aqui, ó, ele tem um olhão puxado para trás, tem um olho azul, tá? Esse é uma raça real. Eles fizeram esse filme em cima de descrição de contato, tá? Esse que eu estou falando para vocês. Esse ser aqui é muito real, tá? É muito legal isso aí. Agora, deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui também. Ele é legal, ele é muito parecido. Esse aqui, ó, ele tem os olhos bem bonitos. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó. Esse que eu falo, só que o problema, ele tem um olho maior ainda. E esse aqui está bem humano, eles são meio puxadinho aqui, sabe? Eles têm uma saliência, mas cabelo branco, essa cor meio acobreado, saca? Por isso que eu falei para vocês não têm noção. A hora que vocês verem um ser desse na sua frente, é a coisa mais linda que vocês já viram na vida de vocês. É uma perfeição de pele, uma perfeição de corpo, uma perfeição de traços que vocês nunca viram na vida, tá? Entendeu? Então, esses são uma das raças que eu queria mostrar para vocês aqui, que eles são muito legais. E que tem, assim, coisa parecida aqui com a gente, né? Então, eu acho que é mais esses dois mesmos, né? Greyzinho, ó, não tem nenhum desenho legal dos Greys até hoje, viu? Todos os desenhos que eu vi é uma porcaria, não parece com eles de jeito nenhum. Esse aqui, ó, é uma raça também de casuística.
Você quer ver? Ó, pra vocês terem uma ideia. Parecem elfos, né? Mas a cor da pele, a perfeição do cabelo, eles têm cabelo muito compridos, né? Entendeu? Deixa eu achar um outro aqui para mostrar para vocês, né? No meu arquivo de vídeo aqui, ó. Esse aqui o pessoal fala que é uma ET que tava no meio da gente aqui. Andando no meio da gente aqui, ó. O que vocês acham? Eu não acredito. Tá? Porque o rosto dela é muito humano para o meu gosto. Né? Né? Então, basicamente, né, a raça dos meus amigos morenos altos também eu não tenho. Né? Não tenho. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rápido. Eu já falo para vocês uma coisa interessante. Né? Coloca aí, ETs humanos. Aí. Né? Você vê, a casuística, eles não conseguem pintar seres bonitos, né? Como eles são, mais ou menos. Aqui tem um pouco aparência, o olho ainda não está legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou arrastar a imagem. Cadê? Não, eu tenho que copiar. Espera aí. Escreve T aí. É qualquer coisa. Fecha aqui. Onde ele foi? Hã? Fez download? Não foi download. Você copiou imagens. Tá aqui, ó. Foi sim. Olha, os greyzinhos é bem parecido com esse aqui. O olho ainda não está legal. Eles fizeram o olho é mais arredondado, assim, ó. Um pouco mais arredondado. Mas a cor é por aí, eles são magrinhos, sabe? Sempre de roupa, pela primeira vez não pintaram o ET pelado, porque as pessoas costumam, toda vez que pintam o ET greyzinho, pinta pelado, né? Em vez de botar um macacãozinho, que é o operacional deles, terem macacão, terem roupa e tudo mais. Deixa eu ir lá falar com o povo. Os desenhistas nossos, eles não tiveram contato. Os desenhistas falam muito por questão de desenho falado, retrato falado. Tá? Entendeu? Ou alguns pintores pintam intuitivamente, mas não captam o que é mesmo. Professor, quando se aproxima uma raça diferente, eles conversam? Conversa. Se você fizer perguntas, eles podem interagir ou apenas aquelas Conversa. dão contato? A coisa é assim, ó. Quando eu comecei, vou explicar, isso é experiência minha. Quando eu comecei a ter contato com os Greys, né, os Greys me treinaram, tal, ficaram um tempo. Aí ele falava assim para mim, né, o Greyzinho chegava para mim e falava: Laércio, tem uma porção de amigos meus de outras raças querendo conhecer você. Olha que legal, eles estavam preparando, né, trazer outros seres para que eu conhecesse esses seres. Né, como se eles quisessem me conhecer. Na verdade, eles estavam me treinando. E aí eles começaram a trazer. Primeiro que eles trouxeram, a primeira raça que eles trouxeram foi esses grandões de 2,5 metros, que já começaram a trabalhar comigo também. Já me pegaram para trabalhar. Aí eles foram trazendo. Aí, esses aqui, ó, esses de cor de cobre, esses caras que eu mostrei um pouco a cor, que eles são maravilhosos, lindos. Eu tenho uma experiência muito importante com eles. Eu gosto muito deles, né? Eles me levam sempre a passear com eles, tal. As naves operacionais deles são de uma avançada tecnologia, são compromissados com a Terra também, com o projeto Terra, né? Então são seres maravilhosos. Aí eu fui conhecendo. Por isso que eu falei, eu conheci seres desde 1 palmo de altura, ó, 1 palmo de altura, uns 15 centímetros, até seres de 4 metros de altura. Foi me mostrado. Eles me traziam várias raças, ou me levavam em determinados lugares que tinham várias raças trabalhando, operando junta. E, puxa conversa, eles conversam com você na boa. São gente boa para cá. A única raça que eu não consegui conversar direito foi a de 4 metros de altura. Sabe? Mas
As outras, todas bate papo legal com você, numa boa, com o maior respeito, com o maior carinho. Né? O que foi, Maria, que você fez assim? Há muita pergunta? Então, manda ver. Nós temos tempo para muitas perguntas. Essas raças humanoides já se relacionaram efetivamente alguma vez com humanos da Terra? Como? Não, para com isso. Esses caras não querem saber de fugue-fugue, trepação, para com isso, são seres ascensionados. Né? Não são seres que estão vivendo chakra sexual, cara, para com isso. Ele não vai vir aqui se apaixonar por uma mulher da Terra, essas coisas horríveis que ele tem aqui na Terra. Vai se apaixonar? Você acha? Os caras são bonitos, maravilhosos, vai interagir com nós, para quê? Nós somos seres kármicos, esses são seres de luz. Navegam nas estrelas, nós andamos de fusqueta aqui, cacete. Me mostre os seus apetrechos para um ET se apaixonar por você. Paixão é uma doença, eles não vivem esses estágios de compartilhamento. Gente, esquece isso daí. Tá? Isso é tudo teoria da carochinha. Vai cruzar, ter híbrido com os humanos, vai fazer fuki-fuki com os humanos. Comer. Não, isso é tudo história. Tá? A casuística ufológica tem até sexo com o ET aí. Você vai engolir? Até quando você vai engolir essas coisas? Todas as raças podem se comunicar em qualquer idioma terrestre? Qualquer idioma terrestre. A nossa língua é uma língua fácil. A língua humana é uma língua previsível, uma língua simples. Qualquer computador deles traduz qualquer idioma da Terra. Você está entendendo? Eles falam qualquer língua daqui. Não tem problema nenhum, não. Não é aquele filme babaca que vem aqui fica da chegada lá. Os ET vieram de estrela distante, chega aqui, não sabe nem falar com a gente. Volta para casa, vai aprender primeiro, depois volta, né? Não, veja bem, é muita burrice um extraterrestre, como aquele filme babaca da chegada. O cara atravessa a galáxia para vir e fica dando cuspida aqui para conversar com ele. Caralho, aprende a falar, depois volta, vem aqui. Certo? Porra, é tão fácil, faz um cursinho de inglês aí no CEAA. Fica aí, aprende o cursinho, depois vem conversar com nós aqui, depois desce com a nave. Como a civilização de Atlântida, na Era das Trevas, conseguiu chegar fisicamente em Plutão, se existe a limitação física dos nossos corpos físicos para tal viagem? Gente, Plutão, o nosso sistema solar, tudo é perto pra cacete. Sabe, qualquer nave vai até lá, logo nós vamos para Marte também, dá um rolê. Mas viagem interestelar que é o pepino. Interestelar você não sai. E outra, andar no sistema solar aqui, não tem nada essa merda aqui. Não tem um planeta que, vamos supor, que preste. Certo? Não tem um planeta que preste no sistema solar. O único que presta é a Terra. Então não saia daqui, fica aqui, que é legal pra cacete. Você está entendendo? Então não tinha o que fazer. Os ETs só foram fazer pesquisas, certo? Os Atlânticos foram fazer pesquisa, tal, desenvolver tecnologia. Mas aí a Atlântida vai entrar em colapso. Aí após isso, vai entrar a Era da Luz da Atlântida. A Era da Luz é outros 500. Certo? A Era da Luz é uma interação com os planos superiores e com os ETs. Aí a tecnologia vigente é outra. Aí o plano é outro, o projeto é outro. Aí não são seres densos. Aí os caras navegam de outro jeito. Navegam em espírito, né? Entendeu? Olhando no mapa da Terra de hoje, onde ficava Atlântida? Alguns dizem que ficava onde é hoje o Estreito de Gibraltar. Não. Que fica entre o sul da Espanha e o Marrocos. Não. Eles acham, por causa da teoria de Platão dos gregos lá, não. A Atlântida ficava aqui no Oceano Atlântico, perto da costa da Flórida. Nas Ilhas Bimini de ali, sabe? Aquela região ali é a região da Atlântida. Só que vocês têm que entender o seguinte, deixa eu explicar. Na época da Atlântida, na época do auge da Atlântida, existia uma globalização. O planeta inteiro era povoado. Certo? Não confundam o continente da Atlântida com a Era Atlante. A Era Atlante é uma era que povoou o planeta inteiro. Certo? Não ficou limitada só no continente Atlante. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aqui o continente de Mu. O continente de Mu, que fica no Pacífico, aqui hoje tem as ilhas, são as ilhas de Páscoa, que sobrou do afundamento do Mu.
Ali viviam praticamente 100 milhões de habitantes. 100 milhões de habitantes na era, isso antes de 12 mil anos atrás. Então, né? A Lemúria também foi um projeto Terra? Foi semelhante ao projeto Atlântica e o atual? Não, a Lemúria não. A Lemúria é anterior à Atlântida, mas era ainda aquela época de... Lemúria é uma época assim de 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. É aquelas épocas de preparação, era tudo reino Deva. Preparação para a chegada dos primeiros humanos na Terra. A primeira população foi habitada primeiramente na África? Na África. Na África. Era muito diferente. O continente africano, em termos geográficos, em termos até climáticos, ele era muito diferente do que é hoje. Deixe de se dizer, tá? Pode um corpo físico ser projetado com elementos diferentes do nosso, como carbono, oxigênio, hidrogênio, e se for um sol azul? A cor do sol não importa muito não, tá? Certo, a cor, se você vê uma estrela azul, lembra do filme Guerra nas Estrelas? O Tatooine, né? O planeta tem 3 sóis. Você tinha um sol vermelho, um azul, né? Bonitinho. Não, vai depender da distância que esse planeta está do Sol, da estrela, tá? Entendeu? Mas não faz muita diferença não em termos de... O corpo biológico não precisa ser de outra estrutura. Né? Esse é um corpo, você tem que entender que esse corpo deu certo, ele é um corpo que funciona, tá? Funciona, à base de carbono. É claro que você poderia ter outros corpos à base de outros materiais, à base de silício, tá? E a base de cálcio. Por exemplo, se você olhar as ostras do mar, a carapaça dela é tudo carbonato de cálcio. Então, o corpo desses seres é a base de cálcio em certos aspectos. Mas a outra estrutura é uma simbiose entre parte cálcio e parte carbono. O nosso corpo também, os nossos ossos é feito do quê? Não, os ossos é feito de cálcio. Grande parte é cálcio nos ossos. Certo? É como se fosse a estrutura mais pesada, pode ser feita de silício também, em alguns lugares. Porque o silício ele tem a mesma valência do carbono quase. Ele funciona muito parecido com o carbono. Então você pode usar o silício em mundos distantes para fabricar cadeias biológicas. Fabricar DNA à base de silício. Hã? Se os Greys sabem de tudo, por que eles não têm capacidade para construir uma nave que não interfira na rede elétrica ou não dê uma descarga no ser humano se ele estiver perto? Então, cara, as coisas não são bem assim, né? Existem leis físicas do universo físico. Uma nave deles, para densar real no plano físico, tem que respeitar certas leis da física. As leis do eletromagnetismo, as leis da gravitação, as leis das cargas elétricas, coisas, isso aí é tudo natural, ela está existindo aqui. Não é como evitar, certo? Você tem que usar as leis físicas, entendê-las e dominá-las, né? Mas isso é assim que funciona. Por isso que eles não passam com naves assim, mas não muito assim, porque eles vão quebrar, eles têm uma certa distância que eles têm que manter da rede para não influenciar eletricamente. Você vê, hoje não existe mais blackout em cidade por causa de ET, é muito raro. Eles faziam isso lá atrás, que é para chamar a atenção dos humanos mesmo, né? Que é para acordar essa raça das trevas. A civilização atlântida na Era das Trevas sabia utilizar a energia vril? É um papo furado isso daí. É um papo furado isso aí. Né? Não sabia nada. Né? Energia vril é uma teoria também. Essa energia vril é uma teoria. Eles sabiam usar arma nuclear. Certo? Por exemplo, Tesla. Nós hoje em dia, nós utilizamos um tipo de energia, né, que é uma energia, que existe a energia no Sol, existe, só que é como a gente desloca essas energias, como que a gente transporta as energias de um lugar para outro. Aí o Tesla fez uma invenção brilhante, certo? Tesla tinha uma teoria chamada teoria das ondas escalares. É complicado para a cabeça de vocês, quem não é físico, entender o que é uma onda escalar. Onda normal você já não entende, quanto mais onda escalar. Né? É complicado.
E o Tesla, na época, ele propôs para o governo americano que ele tinha uma arma, ele tinha inventado uma arma de raios, que é o raio da morte, que ele podia destruir qualquer quantidade de avião no espaço, aonde fosse, né, com a maior facilidade, certo? E esse projeto dele, na época, foi rejeitado pelo governo, e eles fizeram a bomba atômica, que era um projeto mais aceito na época em termos científicos, tá? Mas após a Segunda Guerra Mundial, esse projeto foi retomado. Tá? E nos dias de hoje, já na década de 80, 90, nós tínhamos essas armas operacionais. Hoje, mais do que nunca, nós temos essas armas operacionais, que são armas muito secretas dos governos que estão por aí. E não se chama de vril. Né? Vril é um termo utilizado aí pelos esotéricos. Atlântida ficava perto de onde hoje é o Triângulo das Bermudas? Mais ou menos, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. O acidente solar que Carrão descreve ter ocorrido há 12 mil anos procede? Pode ser. Pode ser que na época da Atlântida, quando houve um desastre aqui na Atlântida, muita coisa aconteceu no planeta. Né? O Sol pode ter tido problemas também. Né? Pode, mas não foi exatamente como o Carrão conversa com a Bianca. A Bianca era crente, cara. Agora você imagine, o pai, ele era crente, ele não conseguia conversar com o Carrão. A Bianca era crente. Como é que esse cara vai falar da origem das coisas se ela só acredita em Deus, porque... Saca? Essa é a minha dificuldade. Como o Carrão ia conversar com uma mulher crente para falar verdades que não está na Bíblia? Certo? Eu fico muito... obtuso, quando eu ouço histórias de contratados. Porque o contratado aumenta pra caramba certas coisas. Que não aconteceu de verdade dentro de uma nave. Eu tenho sempre minhas dúvidas. Síndrome de Down. Essa raça é para ter uma experiência na Terra? Então, eu já falei isso para vocês em outras palestras, né, que quando o comando sideral traz uma horda de espíritos, e esses espíritos são bastante diferentes em termos energéticos e estruturais, o corpo astral dele é diferente, é difícil adaptar-se ao corpo físico normal. Então eles precisam projetar um corpo geneticamente diferente para que esses espíritos possam acoplar e usar a experiência nesse plano. Então a síndrome de Down é uma característica projetada pelos ETs, pelas estrelas. Não é uma doença, não é um acidente. Tá? Nas galáxias do universo existem milhões e bilhões de fisionomias de raças? Pode colocar bilhão. Quantas fisionomias de seres vivos nós temos aqui no planeta Terra? Quantas? Cara. Existem almas humanas a viverem as suas experiências na matéria em outros pontos da galáxia nesse momento? Com certeza. Milhões de planetas que têm raça humana vivendo na mesma dimensão que nós aqui. É muita gente. É muita gente. Estamos numa roda de sucessivas encarnações? Há algo que possamos fazer para acelerar nosso retorno ao todo? Então, eu acho assim que seguir os grandes mestres, não tem outra saída. É seguir os ensinamentos de Buda, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir os ensinamentos dos grandes mestres como receita fundamental para vivermos, passarmos por essa experiência. Nós escolhemos estar aqui, é muito importante para a alma vivenciar essa experiência, por isso nós estamos aqui neste mundo, tá? Nós temos que aproveitar ao máximo essa experiência e aprender com ela, para depois a gente ascensionar e não necessitar voltar em mundos densos para viver tipo de experiências parecidas. Sobre a dúvida passada do telespectador do porquê os ETs ainda utilizam fisionomias para se manifestar na matéria e no espaço, a dúvida real dele é porque ainda existe essa divisão de raças nos comandos planetários. Então, é operacional. Estou falando para vocês que aqui nos comandos ainda é uma parte muito densa do universo. Não é aquela parte, tem coisas mais lá para cima. Então aqui ainda é o mundo das formas. É o mundo denso
Então eles precisam de corpos operacionais para se mostrar, para operar, para trabalhar, para pegar uma cadeira, cara. Precisa de braços para pegar uma cadeira. Um ser puramente energético, ele não interage com a cadeira. Você está me entendendo? Então, eles utilizam de formas físicas operacionais que lá não existe o conceito de feio, bonito. Ninguém vai estar achando outro bonito que é namorar, paquerar o outro tal. Não existe. Todos os corpos são operacionais. É como você pegar um macacão para você ir trabalhar. E aonde você vai, com o planeta que você vai, com o setor da galáxia que você está, você tem uma roupa diferente para usar. Ok? Essas roupas, as formas físicas, isso, pode ser parecida com inseto, pode ser porque tem muita coisa útil quando você utiliza certas roupas. Tá? É tudo roupa. O ser puro é pura energia e consciência, sem forma. Professor, todas essas rastas extraterrestres irão ajudar a encontrar a cura do coronavírus? Gente, a cura do coronavírus existe e sempre existiu. Está guardado na gavetinha lá do comando. Tá? É só pegar e dar para o ser humano. Por exemplo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, até essa época, não existia antibiótico. Certo? A penicilina sempre esteve guardada. Só faltava um ser humano descobrir, né? Não é? Não é verdade? E outra, descobriu por um puto acidente. Você sabe como é que funciona, né? É uma coisa esquecida, não, uma cultura esquecida. Não é um pão. É uma cultura que ficou esquecida. Ele foi ver, ela ficou aberta, ela abriu uma cultura de bactéria. Quando ele viu, estava mofado. Então ele falou, estragou essa merda. Qualquer idiota jogaria fora. Certo? Mas ele era um cientista que deu um toque, deu um clique, o espírito foi lá, tocou, cara, olha essa bosta aí, ô merda. Ele meteu aquela porra no microscópio. Quando ele meteu aquela porra no microscópio, a charada foi matada. Ele percebeu que aonde estava o fungo, todas as bactérias sumiram daquela região. Não tinha bactéria em torno daquele fungo. Que é a bactéria que ele estava usando, certo? Para fazer, que era de uma doença. Aí ele começou a pegar aquele fungo e começou a fazer extrato daquele fungo para ver qual era o agente daquele fungo que era o antibactericida. Certo? E aquele fungo se chamava Penicillium. Alright? Então o remédio, que foi o primeiro antibiótico da história a ser tirado de um fungo que dá na laranja, dá no pão, né? É chamado extrato penicillium. Ou penicilina, depois ficou conhecida. Né? O coronavírus, os antivirais, é a mesma coisa. Eles existem, tá tudo bom. É só o cientista se conectar e captar, certo? E a cura vai vir. Mas lá na estrela, o cara olha para você, já matou o vírus. Né? Os Greys foram os primeiros espíritos a viver na matéria em todo o universo? Não. Não vão querer, ou seja, assim, discutir, né? Vocês estão querendo discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Esquece, o universo tem bilhões de anos de idade. Não vão discutir o que aconteceu lá há 15 bilhões de anos atrás. Tá? Não tem sentido agora para nós isso. The Last, a última, vamos lá. Quando formos para o astral e ascensionarmos, vamos poder ser bonitos igual os pleiadianos? Por que você quer ser bonito? Fala para mim. Você está interessado em alguma mulher extraterrestre para pegar aí? Qual o conceito? Eu vou jogar. Qual o conceito de ser bonito, puta que pariu? Certo? Então, não, mas então, o que acontece se a gente for bonito? Né? Geralmente vocês querem ser bonita, as mulheres só querem ser bonita para atrair homem. Eu sei, eu estou falando. Mas as mulheres só querem ser bonita para atrair? Então, eu também. Né? A gente não precisa ser bonito, a gente tem que ser gostoso, é diferente. O conceito de beleza
é muito estrutural. Você está entendendo? O cachorro, quando ele olha para nós, você acha que ele acha nós bonito? Mas quando ele vê uma cadelinha no jeito, você está me entendendo? Ele vai achar extremamente a cadelinha muito mais bonita do que nós. Você está me entendendo? Um pássaro. Qual que é o conceito de beleza dos pássaros? Eles não vão se apaixonar por nós, os pássaros. Certo? Então, por que você quer estar fixado a uma coisa chamada beleza física? O que você quer ganhar com essa beleza física? Você quer conquistar o quê? Isso é tudo externo. Porque, olha que interessante, deixa eu explicar uma coisa. Quando não tem um espelho na sua frente, você não se vê nunca. Você passa a vida inteira andando na vida, você não se vê, você não está se olhando, você não está se achando feio nem bonito. É os outros que estão olhando para você, achando você feio e bonito. Você está me entendendo? Vamos transcender esses conceitos primitivos de mundo. Vocês estão falando quando eu ascensionar. Puta que pariu, você quer ser bonito lá em cima. Né? Lá não adianta ser bonito, você tem que ser bonito aqui. Aqui você pega as gostosonas sendo bonito. Mas lá em cima você não pega ninguém sendo bonito. No bom sentido da coisa. Tá? E na era da luz, vamos poder escolher nossos corpos? Aí sim, na era da luz, nós vamos ser igual aquele do Altered Carbon lá. Vamos comprar o corpo, qualquer aquele lá, bonitão, daquele jeito. Eu estou vivo. Esse corpo está meio ruim, está dando o que dá. Já quero trocar. Então vou na loja. Consumismo. Ao invés de eu ir no shopping para comprar roupa, eu compro o corpo inteiro. Certo? Existem almas humanas em comandos planetários? Claro que tem. Óbvio. O comando planetário tem bastante alma humana trabalhando lá no meio da turma. Tá? É isso aí, gente. Então, muita luz a todos. Namastê. Né? Muita paz. Um dia, todos vocês, olha, eu vou dar a maior parte de vocês que estão fazendo todas essas perguntas, antes de encarnar, sabem de tudo isso aí, tá? Vocês só estão esquecidos. O dia que vocês morrerem, vocês vão voltar para lá e vão entrar em contato com todos esses ETs aí que nós estamos conversando aqui. Tá? Então é isso. Namastê, pessoal.